sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Clube do Livro no Carro. Yeah! E hoje, especialmente, iremos trabalhar com esse livro aqui, Escolhendo a Felicidade, da facilitadora Rudrani Devi. Você conhece, Neto? Acredito que não, né? Não, mas viu. Mas viu falando essa semana com ela. Seguinte, essa facilitadora, eu comprei esse livro bem no início dos meus estudos do Axis, esse livro amarelinho aqui, porque ela mostra como as ferramentas podem ser aplicadas no dia a dia de uma maneira simples. Ela é autora de 3 livros e apenas esse está traduzido para o português. E ela tem uma história de vida, Neto, incrível. Sabe o que aconteceu com ela? Em 2008, ela sobreviveu a um ataque terrorista no hotel Mumbai, na Índia. Então, meu Deus, né? Eu acho que você já assistiu aquele filme que tem no Netflix, acho que alguma coisa, não lembro agora, Hotel Mumbai, acho que é, né? E foram... Hotel Mumbai. Ataque ao Hotel Mumbai. Mas a gente põe o nome aqui depois. Exatamente. E acho que foram 2 ou 3 dias que os hóspedes ficaram, né, presos lá. E foi uma chacina que aconteceu. Tiveram muitas mortes. Eles invadiram o hotel, um hotel de luxo lá na Índia. E a Rudrani estava jantando com 5 amigos, né, no restaurante do hotel. De repente, aparecem os terroristas e 2 amigos delas faleceram e 3 sobreviveram, porque na hora que aconteceu, eles foram para baixo da mesa. Mas mesmo assim, ela foi atingida no pescoço. E ela ficou, eu acho que 6 a 7 meses de cadeira de rodas. Mas ela sempre foi uma pessoa muito positiva. Então, quando ela sobreviveu a esse ataque, ela pensou, eu tenho que criar minha vida de uma forma diferente. E aí, sabe o que ela faz? Ela vai na recuperação e vai correr a maratona de Boston. Olha só, que incrível, né? Ela poderia ter condicionado que ela nunca mais ia andar. Inclusive, gente, ela conta no livro que o marido dela abandonou ela no momento que ela mais precisou, que era o momento de cuidados, né? Como pode melhorar. E depois ela foi correndo, ela se recuperou, usando ferramentas também. Usando as ferramentas, ela se recuperou. E no livro que não está traduzido, ela conta, né, como que foi esse processo. Um livro ela conta sobre o ataque e o outro ela conta sobre a maratona de Boston. É bem interessante. Mas nós vamos falar sobre esse livro aqui, que é o livro que está traduzido. E é um livro que, se você é praticante, né, das ferramentas de Access Consciousness, ou se você não é também, ela traz as principais ferramentas do Access de uma maneira muito fácil da gente, entender. E você, meu querido, que está estudando agora, né, como que você diz? Jardim da Infância do Access. Jardim da Infância do Access. Eu acho bem legal você ler esse livro aqui, né? Então é uma super indicação. E avisando a todos vocês que dia 14, Rudrani vai vir com tradução da minha querida Ana Sanches para conversar com a gente sobre esse livro. Então eu já queria, né, colocar você assim, interessado nessa história dela, porque é incrível. Ela é uma mulher, né? Sabe aquelas pessoas que quando você chega no lugar, você presta atenção? Uma pessoa que transborda alegria, muito autêntica, muito engraçada, barulhenta. Ela é cantora também, atriz. E no momento ela está se dedicando à sua carreira artística. Ela não está só facilitando barras no momento, mas assim, ela é amiga de Gary Douglas, sabe? Tava desde o início. E ela contou uma coisa pra mim que eu fiquei impressionada. Que antes de acontecer o atentado, uma amiga dela falou assim, vem aqui em casa que queria que você conhecesse um rapaz que canaliza. E sabe quem era o rapaz que canalizava, Neto? Gary Douglas. Exatamente. Mas isso há muito tempo atrás, né? Ela falou que o Dan era um menininho que acompanhava ele ainda, ela nem prestou atenção no Dan. E aí desenvolveu uma amizade com o Gary desde o início. Mas ela não foi fazer as ferramentas. E ela falou que o enunciado aclarador do Access eram 2 páginas. Imagina, 2 páginas do enunciado aclarador. Hoje é grande, mas não é 2 páginas. Ela contou isso pra gente também no Zoom que a gente fez essa semana com ela, né? Pra explicar um pouquinho do meu interesse em trazer ela pra contar essa história pra vocês. Então vamos lá.
Vamos ao que interessa, chega de histórias. Partiu o livro. Partiu o livro, Escolhendo a Felicidade, uma maneira incomum de encontrar a alegria na sua vida. Então, ela conta todas as ferramentas e como ela incorporou isso na vida dela de uma maneira leve, divertida, mesmo com todos os acontecimentos da vida dela. Então ela relata aqui muitas coisas que aconteceram além do ataque terrorista, né? Teve outras situações interessantes que a gente pode chamar, né? E que ela usou as ferramentas e foi muito legal. Só para fazer um parênteses, eu consegui perceber quando ela e a Ana estava traduzindo, conversavam, que assim, foi uma coisa bem divertida. Sim. E a conversa, pelo que eu percebi, era para durar 20 minutos, durou 2 horas e Exatamente, pouco. Gente, nossa, ela é muito bacana. Que, assim, foi muito bacana. Porque assim, eu mandei no Instagram, então assim, a possibilidade dela não me responder ou não querer falar comigo ia ser muito grande, né? Mas assim, o jeito que ela se comunica, sabe? Ela foi muito atenciosa, ficou muito feliz. Ela falou assim, esse projeto é seu, o que você quer fazer? Como que eu posso contribuir? Eu quero que esse livro chegue a mais pessoas, eu quero que as pessoas conheçam, não a minha história, mas as ferramentas, né? Então isso é muito legal, né? Quando você vê esse estado assim, de espírito das pessoas que estão dispostas a, tipo, criar uma mudança no mundo. Ela falou, não é sobre o dinheiro, né? É sobre possibilidade, sobre mudança. Mas vamos lá. Bora lá. O capítulo que eu separei aqui é o capítulo 6, né? Viva em incrementos de 10 segundos. Você já ouviu esse termo, Neto? Ou você fica louco com esse termo? O que você entende sobre esse termo? Hoje eu tenho um entendimento um pouco melhor. Mas, para mim, virginiano, era um pouco complicado, né? Sim. Cada 10 segundos a pessoa mudar. É meio estranho, mas hoje eu entendo que foi interessante isso. E eu vou cortar a caminha aqui porque tem alguma coisa interditando tudo ali. Exatamente. Bora mudar em 10 segundos o caminho que eu ia fazer. Tá vendo, gente? Como pode melhorar? Essa realidade é tão engraçada pra mim. Não é de admirar que eu fique rindo o tempo todo. Você escutou ela lá no Zoom, né? Eu rindo. Ouvi. E é assim, Deus nos deu a única coisa que não desejamos, o livre-arbítrio, que no meu entendimento é a capacidade de escolher qualquer coisa que faça sentido para outra pessoa ou não. Isso me traz de volta à pergunta anterior, que me fizeram quando eu era muito mais jovem e que me permitia ter mais livre-arbítrio. Por que você está tão feliz? E aí, eu vou compartilhar com vocês a história que ela contou para mim e para Ana no Zoom, né? Ela falou, Neto, que ela sempre foi essa pessoa muito expansiva, muito barulhenta, né, que chamava atenção em todos os lugares, mas ela era assim, ela não estava querendo chamar atenção, ela era, o estado de ser dela, a pessoa espirituosa, sabe? Sim. E aí ela falou assim que mesmo no Access, mesmo, né tipo assim, ela estava lá com o clã, né, dos facilitadores dos Estados Unidos, isso incomodava vários facilitadores. A gente não vai abrir aqui, né? Mas ela contou pra gente que uma vez ela foi fazer uma pergunta pro DEM, né, aberta. E aí uma outra facilitadora do outro lado pegou o microfone e falou assim: eu odeio você. Eu desejaria que você morresse. Sério? Você é detestável. Sério, na cara dela. E ela falou que ela ficou tão triste porque ela não tinha feito nada pra aquela mulher. É uma facilitadora até famosa, né? E ela falou, gente, como... E ela foi pro errado dela, sabe? Falou, meu... Será que eu sou demais? Daí ela falou com a facilitadora, desculpa, às vezes eu sou demais para as pessoas, né? Mas o quanto de repente você é assim, e aí você se julga porque você tá chamando atenção demais, porque você tá falando demais, dançando demais. Eu sou assim, eu já fui julgada, tá? Desde a escola, na verdade. Então, você é demais pro outro. Pro outro, exatamente. Ou aquilo que a pessoa julga porque ela queria ser. Acho que é bem isso, sabe? Acho que às vezes a pessoa não consegue ser tão espirituosa, enfim, às vezes incomoda mesmo. E eu lembro que no ensino médio, né, eu era essa pessoa que era muito espirituosa, eu imitava todos os professores, e eu queria atenção, né, eu acho, né, na minha idade, né, 14, 13 anos de idade. Não, mas não é só isso, eu vivo num grupo de pessoas... que eu vejo que tem pessoas que se incomodam com algumas pessoas que tem lá,
Só pelo modo deles se vestirem. Sim, modo de agir, modo de falar. A pessoa fala mais baixo, né? Você fala muito alto, você incomoda as pessoas, sabe? E aí... Não, você não incomoda as pessoas que se incomodam. Sim, exatamente. A gente não tem intenção de incomodar ninguém. Não, desde que você não tá, né, invadindo o espaço do outro, respeitando. Mas assim, ela me contou isso, ela falou assim, o quanto sempre o jeito dela de estar muito feliz, que era uma coisa errada nessa realidade. E mesmo assim, nesse ambiente de facilitadores, nesse ambiente de expansão de consciência, a gente acha que não vai encontrar esse tipo de julgamento, né, Neto? Mas a gente encontra. Claro que encontra. Ela encontrou numa classe junto com o Dan e com o Gary. E aí ela falou que depois que terminou a facilitação, o Dan veio pedir desculpas para ela. Pela fala da outra facilitadora, que foi muito, né, brutal. E que ela realmente tinha absorvido aquilo e falou, meu, tô totalmente errada. Acho que isso não é para mim, sabe? Mas assim? Isso não era sobre ela, né? Era sobre a outra. Exatamente. Então eu achei bem interessante. E aí ela fala, né? Não importava se algumas pessoas tivessem o ponto de vista de que eu estava delirando ou usando drogas para ser tão livre na minha expressão de exuberância. Então, assim, se você observar, as roupas dela são exuberantes. É uma mulher que chama atenção, sabe? E aí isso sempre incomodou. Bem, suponho que no ponto de vista interessante deles, de fato, as pessoas não tinham livre-arbítrio para escolher algo diferente, né? Então, assim, por que você tá tão feliz? Que droga você tá tomando, né? Tipo, meu, é igual na época da pandemia, né? Parece que tinha gente assim, não, é um luto, ninguém pode dar risada, né? Olha o mundo como está. Aí você não tinha o direito de estar feliz. Você lembra dessa época? E aí ela fala sobre uma ferramenta que chama Viva em incrementos de 10 segundos, que a gente vê em outros livros também, e também na classe O Fundamento a gente trabalha um pouquinho sobre esse ensinamento do Access, né? Então ele fala assim, ó, se você percebesse que pode escolher qualquer coisa que outras pessoas escolhem não escolher, então assim, porque todo mundo tá escolhendo rosa, você escolhe o azul, não significa que você tá errado, você só tá escolhendo diferente, entendeu? Só que muitas vezes a gente vai pro nosso errado porque a gente não tá escolhendo rosa, entende? Exatamente. Você já se sentiu assim, Neto? Eu já. Acho que sim, né? Você foi até mandado embora, né, por causa disso. Já. Contra o pessoal, Neto. Eu fui demitido porque eu não fazia uma coisa que todo mundo tinha que fazer. O que, Neto? Ginástica laboral. Ah, bonito. Devia ter... Neto é péssimo de exercício, gente. Não, mas não foi nem por isso. A verdade era que, assim, eu não me encaixei mais nas regras deles. Sim, exatamente. Sabe, hoje eu entendo no isso. banco também eu me sentia assim, Aquilo sabe? Nossa, servia. por que todo mundo tá fazendo isso? Que coisa idiota. Tipo, eu não quero fazer isso, sabe? Aquilo não servia pra mim. E se não serve pra mim, não significa que não serve pros outros. Exatamente. Então, não era confortável pra mim, não era... Eu não me sentia bem, meu corpo não se sentia mais bem com aquilo. Sim. Pra que eu ia ficar naquilo? E até as minhas classes do Access, assim, eu não me encaixo muito, sabe? No formato. Eu sou eu, né? Eu sou o acúmulo de tudo que eu estudei, de tudo que eu criei, tipo, das minhas ideias. E o Access dá essa liberdade, né? Que é ser você. Sim. Verdadeiramente, né? Quando você escolhe ser você, você não tem dúvida, você se empodera, sabe? Sim, inclusive tem uma pessoa que é muito engraçada. Que ela me vê, ela fala algumas coisinhas assim. Porque às vezes a gente viaja. Hoje eu compro algumas coisas que são boas. Então a invejinha ali nele é muito engraçado isso que ele fala, né? Fala, o fulano aí que... Não vou falar nome, lógico. Não é da família, né? Não. Uma pessoa que eu encontro de vez em quando. Ele fala, ó o fulano aí que compra roupa não sei aonde. Ó o fulano que... Dá umas cutucadas assim, né? Então. Aí um dia eu falei pra ele, mas a coisa melhor que tem pra comprar é carimbo. Ficou olhando pra minha cara. Eu falei, de viagem, de passaporte. Sim. Porque ele acumula dinheiro, essa pessoa. Nitidamente ele acumula dinheiro. Só que ele não sai do lugar que ele tá. Em nenhum sentido. Nenhum espaço físico e nenhum espaço mental ele não sai.
Sim. Mas ele acumula dinheiro. Então, para ele é importante aquilo. Sim. E essa ideia aqui da ferramenta do incremento de 10 segundos, né? Tu fala sobre o lugar assim, por exemplo, você está escolhendo hoje uma coisa, mas se daqui a 10 segundos você escolher uma outra coisa, não há nada de errado com isso também, sabe? Porque às vezes a gente fica com aquele compromisso. Por exemplo, eu fechei um trabalho com você, e aí de repente eu não gostei do seu trabalho. Sabe? Tá tudo certo. Tá tudo certo, eu posso escolher a cada 10 segundos e não tem peso nisso, não é pessoal. E as pessoas levam pro pessoal, tipo, não, no momento eu não tô pronta para esse trabalho, tá tudo bem. Pra mim não é pessoal esse tipo de coisa. Sim. Apenas isso eu já tenho comigo desde sempre. Uhum. Tem trabalhos que realmente dão certo, tem trabalhos que realmente não dão certo. Sim. Né? Tem trabalhos assim nem dão certo, porque rola e trabalho que não rola. Ponto final. Tudo certo. Ninguém precisa ficar estressado, magoado, levar pro coração. Tá tudo certo. Lá na frente, um outro dia, numa outra ocasião, de repente pode acontecer. Fazer, tá tudo bem também. Então, o quanto a gente acha, né, que as coisas têm que ser, né, tipo assim, batidas na pedra, você não pode desistir daquilo, sabe? Você não pode reconstruir. É porque a gente foi criado dentro do certo e do errado. Só existe o certo, só existe o errado. Tipo, como assim a pessoa é casada e agora, sei lá, tá casado com um homem, sabe? A gente vê muito isso, né? Tem filhos a vida inteira e agora, meu Deus. Não, outro rolê também disso, nós somos biólogos. Uhum. E na biologia, a gente aprende a pesquisa. Sim. A gente aprende a estudar. E tem coisa que vai dar bom e tem coisa que não vai dar bom. Tem coisa que você tem que fazer para saber o que dá, para saber o que cria. Sim. Tudo cria alguma coisa. Então a gente toda tem escolha, que saber, né, o que cria. A gente não vai prever, não vai fazer projeções do que vai criar. Mas alguma coisa vai criar. E aí você avalia se... Sim. É para você ou não. Não é certo, não é errado, né? Então, assim, eu avalio se é para mim ou não. É escolhendo a cada 10 segundos. E ela fala assim, ó, talvez, do ponto de vista interessante delas, elas não tenham a capacidade ou direito de escolher por causa de suas responsabilidades ou religião, portanto, elas não escolhem. Só que daí, assim, o fato desse amigo que você falou, né, que não escolhe viajar, que não escolhe comprar roupa e que fica tirando sarro de você quando você escolhe, ele queria, na verdade. Mas baseado nos pontos de vista dele, das crenças, da religião, sei lá o que não sei, ele não faz. E aí ele julga, né? E teve um fato interessante também, até aconteceu esses dias. Depois eu quero saber quem é. Não, foi uma coisa que contaram para mim. Que teve um projeto com alunos e estava tudo encaminhado para o aluno desenvolver o projeto, tinha terceiros envolvidos, não era só a instituição educacional, com os professores, tinha empresas terceiras. Na semana de rolar o projeto, o que fez? A instituição pulou para trás. Pulou fora. A instituição não, perdão. O terceirizado, a empresa que era parceira, pulou fora. E aí? Deu errado? Não. Porque o que criou isso? Criou uma experiência para os alunos, criou uma experiência para os professores. Sim. Sabe? Então foi uma experiência que criou que, assim, os alunos se sentiram também, assim, frustrados, mas, assim, foi uma frustração, porque ao mesmo tempo eles entenderam que também tinha a possibilidade daquilo não acontecer. Sim. Então criou toda essa percepção para eles do profissional. Uhum. Então foi bem interessante. E depois isso, numa outra oportunidade, rolou com os meus alunos, com outros professores. Então, é isso que a gente está falando, né? Sobre você, tipo, o fato daquilo não rolar naquele momento, falar, desperdicei meu tempo. Não, sempre tem uma experiência, entendeu? E você pode mudar realmente. Hoje você está escolhendo ser facilitador, amanhã você pode escolher, que nem a Rudrani, né? Se dedicar à sua carreira artística. Exatamente. Ou tirar um ano sabático, não querer saber mais de ninguém. Ué. Né? Então, assim, como pode melhorar? E se viver em incremento de 10 segundos, o colocasse na energia e no espaço de sempre criar a sua vida. Se algo não funciona para você nesses 10 segundos, você sempre pode escolher novamente, até que funcione para você. Então, talvez em uma semana isso pare de funcionar para você. Mas adivinhe, você tem o livre-arbítrio para escolher novamente. Não é muito legal? Então, assim, vamos supor, você, sei lá, escolheu a sua carreira artística e aí você
tentou, não deu certo, e daí você fala, não, nunca mais eu vou fazer isso, porque não deu certo, eu não fui aprovada em nada, eu sou péssima. Não, tipo, naquele momento não deu certo, a cada 10 segundos você escolhe diferente. Se daqui, sei lá, 1 ano você escolher de novo, e daí surgiu a oportunidade, não é? Não, é tão legal isso e muito louco, que as pessoas não entendem. Ontem até, anteontem, né? O que aconteceu? Que a gente tava num lugar com os amigos e um amigo contou assim: fulana me procurou. Uhum. Que é uma pessoa que tem contato comigo. Tá. Eu falei, é mesmo? É. E ela não quer continuar. Ela falou pra mim que tá fazendo um curso que tá uma bosta. Que o curso tá horrível, que ela detesta, que não é a área dela. Mas ela não vai parar. Porque ela, né? Porque ela começou a fazer o curso. Olha. Só que é ruim pra ela já reprovou em algumas disciplinas. Que diga-se de passagem, eu sou um professor dela. Uhum. Tá? E aí, ela já reprovou e ela fica ali sofrendo, numa situação estressante, à toa, não é na minha aula tá tudo bem, mas eu sei que ela tem algumas situações que não é agradável para ela, que é ruim para ela, mas ela vai continuar aquele curso só porque ela começou. Ai, deixa eu contar uma história que aconteceu comigo também. Quando eu fui pra... E réu confesso ainda, fala para outras pessoas que vai terminar porque começou e mas não suporta aquilo. Dessa questão de não poder mudar, né? Quando eu fui para Portugal a primeira vez, que eu fui com a Roberta, na volta, né, de Portugal, sentou uma moça, uma senhora, né, do nosso lado. E aí tava frio dentro do avião. E aí eu vi que ela tava de chinelo. E eu fiz a besteira de falar, nossa, tá frio, né? Você tá de chinelo. Pra quê? Ela começou a contar a história da vida dela inteira pra mim. É um imã, né? Aí eu falei dela, falou assim, então, eu nem te conto porque que eu tô com esse chinelo. Na verdade ela tava com uma bolsinha de pano do Van Gogh, um chinelo e só, ela não tinha mala. Ela falou, olha, eu fiquei conversando durante 1 ano com um senhor pela internet que mora em Porto, que é onde a gente foi, né? E me apaixonei por ele, vim da Amazônia até Portugal para encontrar ele, né, com todas as expectativas e projeções. Quando chegou, ela percebeu que era a maior furada da vida dela. Ela chegou, o cara era um acumulador de coisas, um ambiente estranho. Ela falou, meu Deus, aonde que eu tô me enfiando? Ela saiu de lá, Neto, e deixou todas as malas dela e foi pro Algarve, uma coisa assim, que diz ela que tinha umas propriedades lá, né? E aí, quando ela voltou, o português não deixou ela pegar as coisas dela. Falou, não, você me fez gastar vinho, não sei o que, comida, e agora suas roupas vão ficar aqui para pagar o prejuízo. E ela falou, como assim? Daí ela foi pra delegacia. Daí o delegado também não defendeu, porque em Portugal acho que deve ser diferente as leis, né? Sei lá. Sim. Não aconteceu nada. Essa mulher, para se punir, ela ficou 10 dias no Porto, uma médica, tá? Não que ela não tivesse condições de pagar as coisas. Ficou 10 dias no Porto, lavando a calcinha dela, comprou um chinelo e essa sacolinha que ela tava no avião, porque ela não podia acreditar de tão idiota que foi a escolha dela. E aí, pra se punir, ninguém tava falando, tá? Ela falou, você nunca mais vai fazer isso, e agora, pra se punir, você vai ficar lavando a sua calcinha, você não vai comprar nenhuma roupa, porque você perdeu. Você acredita, né? Ela se puniu. Ela mesma. Ela falou pra ela mesma. Agora você vai lavar a calcinha no banheiro do... E eu fiquei assim, eu falei assim, mas que lugar é esse, querida? Eu falei assim, você pode escolher a cada 10 segundos. E a cada escolha cria uma realidade diferente. E daí ela me contou que daí essa viagem dela, ela foi para uma cidade em Portugal, que eu não lembro o nome, que era maravilhosa, e que estava precisando de médicos. Porque Portugal tem, né, essa demanda assim, para médicos. E que daí ela foi lá conversar com o prefeito da cidade, para ela se inscrever nesse programa para voltar a morar em Portugal, que era uma cidade que era o sonho da vida dela. Eu falei, tá vendo? E se de repente você tivesse vindo para Portugal só para ter esse contato, e isso foi só uma desculpa, uma história que você criou, né? Que lugar é esse que você precisa se punir, né? E daí ela ficou olhando pra minha cara assim, com o olho regalado, porque acho que nunca ninguém tinha falado nesses termos, né? Você pode escolher, você não tá errada, tá tudo bem. O julgamento dela era maior. Mas a gente tem esse negócio
esse negócio que ele tava falando, pega um trabalho, vai fazer, não deu, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu não preciso ficar falando, achando que eu sou incompetente, porque aquele trabalho não rolou. Não resume. Eu não sou incompetente por conta disso, eu não sou um burro por conta disso. Ela, por exemplo, ela fez isso e não se perdoar, não tem nem que se perdoar, não tem nada disso. Foi lá, o cara que foi um filho da puta e acabou. E nem pode falar essas coisas e às vezes, Neto, nem foi. Às vezes a expectativa e a projeção da pessoa, entendeu? Ela colocou uma expectativa que ela ia chegar lá e ela ia ser recebida de tal forma, e daí a hora que ela chegou e viu a casa do acumulador e o cara estranho, ela falou, eita nós, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Ela podia ter ido passear. Então, foda-se. Ela falou assim, querido, muito obrigada, vou pegar as minhas malinhas. Certo, foda-se. Vou alugar um hotel aqui pro Porto e vou curtir Portugal. Cara, ela ficou 10 dias com a mesma roupa. Eu fiquei impressionada. Eu não sabia que existia gente assim no mundo, mas assim, meu... Tem. Então assim, como pode melhorar, né, gente? Então escolha, se de repente não deu certo, escolhe de novo. Não deu certo de novo, escolhe de novo. Tá tudo bem, gente. Pelo amor de Deus, não vai usar a mesma calcinha 10 dias, que não precisa. Mas ela Espero que ela não assista esse episódio. Ou assista e tenha essa clareza aqui. Não precisa, né, gente? E ela podia ter feito diferente, ter sido muito mais legal. Exatamente. E ele fala assim, ó. Em vez disso, o que eu vejo são pessoas vivendo a partir de suas projeções e expectativas, destruindo as possibilidades que poderiam estar escolhendo se estivesse vivendo em incremento de 10 segundos, né? Então, assim, vamos usar o exemplo dessa mulher de novo. Se ela chegou lá e viu que não era o que ela projetou, que era uma furada, ela poderia ter escolhido diferente. Pois é. Ela não precisava ficar se punindo com a mesma roupa, ela poderia ter curtido muito o Porto, entrado no aplicativo, encontrasse outro cara lá, sei lá. Feito um Eurotour. Eurotour? Vai passear, caraca. Tem Eurotour? Lógico que tem. Ah, não, nossa, eu entendi outra coisa, né? Desculpa. Entendi outra coisa. Entendi que era alguma coisa de nudismo, sabe? Eurotour. Eu não falei Euronur. Sei lá. Desculpa, gente. Eu vou para o capítulo 11, chamado Nada de Competição. Então, no Axis, Neto, nós temos alguns, como se fosse 10 mandamentos, que chama 10 chaves para a liberdade total. O Gary não gosta de falar mandamentos porque fica parecendo igreja, né? Mas assim, porque ninguém manda também. Ninguém manda. O humanoide, ele escolhe, entendeu? Nada de competição. A Rudrani fala assim, ó. Ao longo dos anos, eu descobri algo sobre mim. Embora só apareça em momentos muito particulares, eu sou muito competitiva comigo mesma. Então, às vezes você faz competição com os outros, às vezes eles fazem com você e às vezes você faz com você mesmo, né? Por ser uma corredora ávida, no início, eu fazia de tudo para aumentar a minha velocidade. Na minha terceira maratona, isso me tornou tão significativo em minha mente que eu estava lendo todos os livros sobre o assunto e decidi que eu iria correr a Iônica Maratona de Boston. Então, para quem não sabe, quem não assistiu o primeiro capítulo, eu contei que a Rudrani é uma sobrevivente de um ataque terrorista que aconteceu em 2008 em Mumbai, né, onde ela ficou, depois que o terrorista deu um tiro nela, ela ficou 6 ou 7 meses em processo de recuperação e mesmo assim depois ela virou uma corredora. Olha só. Virou um incrível. atleta, né? Atleta. A cada corrida eu chegava mais perto do tempo de qualificação, finalmente requerendo cortar apenas 5 minutos preciosos. Depois de 9 maratonas, eu havia corrido a lista de corridas da minha vida. Mas isso não acontecia do jeito que eu imaginei. Então, assim, toda vez ela queria o melhor tempo, né? Competitiva com ela mesma. Comecei com esse pensamento. Um ser infinito teria algo com o qual para que possa competir? Né? Cada um de nós é tão único quanto um unicórnio. Então, assim, às vezes a gente vê, mesmo no Axis, sabe, gente, alguns facilitadores querendo fazer competição, querendo, tipo assim, sabe, não vibrando pela conquista do outro, não tendo a generosidade de espírito, achando que tá concorrendo. Então, vocês que me conhecem aqui, vocês veem que eu sempre trago facilitadores para falar com vocês e eu não tenho medo de perder vocês. Porque vocês não são minha propriedade, né? Não são meus alunos, né? A pessoa que fala, é meu aluno, não é nada disso. As pessoas podem
se interessar por N questões e continuarem sendo gratas a você, por você apresentou, né, aquele facilitador. Então não tem esse espaço de competição. E aí, Neto, por essa questão da minha generosidade de espírito, eu é muito natural para mim vender, você sabe disso. Sim. E eu melhorei bastante, porque eu não era essa generosidade de espírito para mim mesma. Eu era só para os outros. Hoje, assim, eu melhorei, né, Neto? Sim, hoje você não é egoísmo, tá? Mas ela olha mais para ela, você Sim, olha mais né? para você, meu amor. Sim. Mas não deixa, mas nunca tá em competição. Não, porque assim... Porque você recebe de todos. Se aquilo é legal pra mim, eu quero, tipo assim, que nem aqui, né? Tô apresentando o livro da Rudrani. Eu não vou ganhar nada se você comprar o livro dela, entendeu? Mas assim, o quanto esse livro pode mudar a sua vida, é sobre isso a generosidade de espírito, entendeu? É você estar feliz pela conquista do outro, não tá na inveja, o meu não tá acontecendo, e o dele tá, ela tá lá em Paris, ela tá no... Meu, pode POC. Exatamente, entendeu? Não tem isso. Não tem esse espaço. E aí, quando você entende que as pessoas só fazem competição com você quando você está em competição, é para isso. Quando você sai dessa competição, entendeu? Se você entrar na energia da competição, você só vai ficar em contato com competidores. Exatamente. E não é energia, eu entendo que energia, ela não é competição. Não, porque... Energia é energia. Eu me conecto com a sua, que eu me conecto com outra pessoa, que a sua se conecta com alguém, que esse alguém se conecta com outros, e assim por diante. Então não tem... você está conectada com a mesma pessoa que eu, e não significa que eu estou mais ou menos, é energia. Ô Neto, uma vez uma classe minha, uma aluna falou assim: Elô, poxa, eu queria ter te conhecido antes. A minha primeira classe de barras foi uma merda. A pessoa só ficou falando da vida dela, não me explicou nada. Eu nem fiz a sessão. Tipo, que não sei o que. Eu falei, para de se julgar. Naquele nível de consciência, essa pessoa era o que estava disponível para você. Então, assim, a gente vai acessando mais conhecimento, e pode ser que hoje você está aqui super no meu canal, recebendo, e pode ser que depois a minha voz te irrite, sabe? Você não escolha mais receber de mim. E tem aquele negócio, né, da gente escolher o que quer para si. Às vezes as nossas escolhas só estão voltadas para ver a coisa ruim. Será que ela não aprendeu nada? Será que ela aprendeu. Ela não absorveu nada? Será que não teve nada de bom nisso? Sim. Ou ela deu mais atenção? Ela escolheu olhar mais para a parte que a pessoa só falou dela. E aí ela falou assim pra mim, depois que eu facilitei ela, né, na classe, ela falou, não, gratidão, agora eu entendo, né, que tipo, aquilo naquele momento não estava disponível pra mim. Então assim, eu também, sabe, com os primeiros facilitadores, cada cilada, entendeu? Cada gente nada a ver comigo hoje, mas talvez naquele momento fazia sentido. Mas será que é porque não está em competição? Acontecem umas coisas comigo em sala de aula às vezes, que foi interessante, até esses dias eu notei isso. Eu sempre trago algum case dos meus trabalhos. Sim. Né? Ou alguma coisa que eu estudei e vi. E eu percebi que eu fui falar sobre uma menina olhou para outra e falou assim, lá vem mais uma história. Uhum. Mas será que elas não tá? E eu percebi que elas ficam em competição também, porque tipo assim, eu estou aqui porque a gente hoje lida com muita gente que sabe da internet. Uhum. Tem a sapiência de internet. Sim. Então, a gente lida com esse povo, e aí, como eles já têm informação da internet, então eles estão ali para aprender alguma coisa, eles não querem ouvir o que a gente está para trazer. Essa geração tá assim. Tem muito isso. Isso é uma forma de competir. Eles ficam competindo com a gente dentro da sala de aula para saber se a gente sabe mais que eles. Olha, isso é interessante, Neto. É muito louco, eu percebi isso. Porque, Neto é professor. Porque a menina já trabalha um pouco nessa área. Sim. Só que tem gente ali que nunca ouviu dizer sobre o que eu estava falando. Exatamente. Então, assim, para você não é interessante. E talvez, se você tiver encanado com a atitude dela, você pare, né, de contar as histórias. Mas, assim, a gente está contando história aqui. Eu não paro. E as pessoas se identificam, falam, nossa, comigo também é assim, né? Olha aqui, ó. Cada um de nós é tão único quanto um unicórnio. Não existe você de um jeito melhor do que está sendo você mesmo. Assim como não existe um eu melhor do que eu... Não. Assim como não existe um
eu melhor do que o que eu sou. Um ser infinito escolheria competir por qual motivo? E é assim na minha próxima ferramenta de Access para a felicidade que eu gostaria de partilhar com vocês. Então ela fala assim, ó, nada de competição. E o que o Gary traz, né, nas classes que eu participei com ele? Ele falou, olha, tem alguns países, acho que foi na Polônia, que o Access acabou por conta da competição, né? Então, assim, se a gente se unir, tipo, apresentando outros facilitadores, apresentando a consciência, a gente tem muito a ganhar. E é isso que o Gary fala, nada de competição, você é um ser único. Ai, eu não vou fazer uma classe esse final de semana, porque o fulaninho vai fazer também, então eu vou procurar outra data. Não, faça a sua classe. Quem tiver que receber de você, vai receber de você e não do outro. Tá tudo bem, você não tá competindo com a pessoa, exatamente. Entendeu? E o próprio Dan conta a história, fala, nossa... No começo eu não queria abrir classe porque o Gary estava facilitando na mesma data que eu, e não tem nada a ver. Quem tá na energia do Gary vai no Gary, quem vai na energia do Dan vai no Dan, e tá tudo bem, entendeu? Quem vai na energia da Elo vai da Elo, e quem vai no do outro vai no do outro, tudo assim certo. Vai. Pode ser que tenha gente que me ache tonta, tá tudo bem. A competição é um pensamento racional nessa realidade. É a crença de que se eu fizer isso contra você e lhe vencer, sou melhor que você. Vou receber mais atenção, mais fama, mais dinheiro, mais amor e assim por diante. Isso realmente funciona? Não. E se você escolher um ponto de vista irracional sobre a concorrência, como seria isso? Eu me lembro, Neto, que uma vez eu falei assim, nossa, eu tô tão feliz que eu vou dar uma classe em outro país. E compartilhei com uma amiga, né? E aí a amiga, na hora, Neto, ela pegou o telefone, ligou para uma pessoa e falou assim, nossa, eu vou para tal país. E na hora, sabe? Só pra provar que, tipo, ela iria pra um lugar mais longe que eu. E eu só queria compartilhar com ela que eu tava feliz, né? Que eu tinha sido convidada pra ir dar uma classe em outro lugar. Tem então, pessoas que tem... Eu não tava competindo, entendeu? É difícil de receber do outro. E o receber, assim, pelo outro. Exatamente. E aí foi um ponto que a Rudrani conversou comigo na conversa lá do Zoom. Ela falou... Eu sempre criei classes grandiosas, com 40 pessoas, sem muito esforço, sabe? Era natural, as pessoas se conectavam comigo. Mas isso gerava muita competição e me deixava chateada. Então as pessoas tentavam o tempo todo podar ela, sabe? Ela contou várias histórias que eu não posso compartilhar aqui com vocês, mas assim, que me deixaram chocada, sabe? Gente, dentro do negócio, dentro da consciência, dentro do Access, e fazer um tipo de coisa dessa. Então não vai achar que não tem, que tem, viu? Pode ser em qualquer linha, que você na igreja, na sua família. Tem sempre alguém querendo competir. Vou receber mais atenção, mais fama, mais dinheiro, mais amor e assim por diante. Isso realmente funciona? Não. E se você escolher um ponto de vista irracional sobre a concorrência, como seria isso? Para mim como posso me sobrecriar? Como posso ser melhor hoje do que fui ontem? Com facilidade, alegria e glória. Então, assim, a cada lugar, a cada classe grandiosa que eu tô criando, Neto, eu sempre olho e falo, nossa, como eu posso sobrecriar isso? Isso foi tão grandioso para mim, mas como eu posso sobrecriar? Daí eu lembro que quando eu fiz o fundamento na fazenda lá com a Regina, foi tão grandioso, sabe? Tudo que aconteceu, o lugar mágico, a gente recebendo, aqueles dias incríveis que a gente passou, e eu falei, como eu posso sobrecriar isso? Aí eu criei um fundamento em Portugal. Então eu falei, uau, como eu posso sobrecriar? Eu criei um outro fundamento muito mais grandioso, sabe assim? E aí eu não defini que aquele ia ser o melhor da minha vida. Pô, qual o outro mais grandioso que pode surgir? Em que lugar? Porque não tem essa, né? A gente não tem que chegar no lugar mais alto. Ele vem. Exatamente. E as pessoas definem que ela já tem o suficiente, tá tudo bom. Vários alunos, né? Tá tudo bem, eu tenho dinheiro, tenho uma casa, um carro, um periquito, um cachorro, filhos. Então eu já dei check e daí não tem nada. E se você pudesse sobrecriar, entendeu? Não definindo que foi a sua melhor viagem, o seu melhor relacionamento, a sua melhor classe e, né? Como que a gente pode ir evoluindo? Eu acho que assim, esse Clube do Livro mesmo, do carro que a gente criou, como que a gente pode sobrecriar? Eu falei, daqui a pouco vai ter convidados aqui. Exatamente, né? A gente já está pensando já em convidados. Pensando como pode ter mais câmeras, como pode melhorar a imagem para vocês. O que mais é possível para ser patrocinado por um carro, né? Pensou, Neto? Como seria? Então, para mim
como posso me sobrecriar, como posso ser melhor hoje do que fui ontem, com facilidade, alegria e glória. Ou, o que posso fazer para me sobrecriar com facilidade, alegria e glória? E ainda assim, poderíamos considerar isso como sendo competição? Afinal, você criará do jeito que você faz ou vou criar do jeito que eu faço? Então, se você não estiver nesse espaço de competição, você pode se sobrecriar o tempo todo. E se você, de repente, olha para aquela pessoa e fala, nossa, que pessoa grandiosa, que classe magnífica, como que eu posso falar do jeito que ela está falando? Então, como eu posso sobrecriar essa pessoa? É esse vocabulário que você tem que mudar, entendeu? Sim. Não definir que é o melhor que você está tendo até hoje. Como eu posso me sobrecriar, universo? Que mais é possível? Pessoas já vieram até mim e me disseram que não estão em uma situação em que podem pagar pelos meus serviços. Com facilidade eu poderia dizer que não estou em uma situação de cobrar menos pelos meus serviços. Não é? Como pode melhorar? Isso acontece muito, né? A pessoa, ai, desculpa, você não faz mais barato? É caro o seu preço, né? Muito caro. Daí você fica só no interessante ponto de vista. Então tá, cara, tem várias pessoas aí que fazem por menos. Eu falo, quer o contato? Eu passo pra você. Eu faço isso às vezes. É, lógico. Ah, R$40, 30. Então vai lá com o cara. Isso, vai. Tá tudo certo. Só vai. Mas em vez disso, eu pergunto, qual seria a contribuição generativa aqui? Fácil. Vou indicar alguém cuja prática elas possam arcar financeiramente. Olha lá, o Rodrigo concorda com a gente. Mas ué. Eu não posso fazer o curso de base. Então tá bom, fica no gratuito. Você vai receber o que é gratuito. E talvez quando você tenha coragem de pagar por algo, isso vai, mudar a sua vida muito dinamicamente. Eu tive uma amiga que ela fez todas as classes, ela sempre fez troca comigo de serviços, né? E ela entendeu o que era o receber e ela teve as mudanças na vida dela quando ela parou de trocar e começou a pagar pelas classes, né? Foi, assim, muito diferente, sabe? É mesmo? Muito diferente. É, mas porque assim, quando você escolhe pagar, você escolhe receber também. Exatamente. Para mim, é um cenário em que todos ganham. Eles encontram um profissional que podem pagar e eu deixo o espaço aberto para alguém que possa receber meus serviços com facilidade. Então, a pessoa não está disposta a pagar pela sua sessão, pelo seu produto da loja, o bolo que você faz de pote está muito caro. Então, vai lá com o outro. Daí você tem uma desinteria, né? Sei lá. Tá tudo certo. Tá tudo certo, também. Gente. Também tive quem me procurasse e me dissesse que se eu fosse realmente uma curadora, não cobraria pelas minhas sessões. Isso acontece muito nesse ramo aí da cura, nesse ramo da consciência, né? Se você realmente quer ajudar, você não pode cobrar. Gente, se fosse assim, né? Ponto de vista interessante, eles têm esse ponto de vista, eu sigo em frente. Não acho necessário justificar a minha posição. Isso você fala muito pra mim, né, Neto? Pare de justificar, simplesmente fala, não quero, eu não vou, eu não estou escolhendo isso. E porque eu sou muito das vezes da justificativa, eu não posso, porque isso, aquilo. Deu Neto, para de justificar. Ou às vezes a gente justifica para cobrar. Então, olha, eu tô cobrando. Eu acho isso muito louco. Ô, Neto, e quando a pessoa nem pediu desconto, a gente começa a dar, olha, faz o seguinte, pra você, meu amigo, eu faço os vídeos, 5 mil, eu faço 4 mil reais. Você nem pediu desconto. Não, é muito louco. Eu conheço uma pessoa que tem umas casinhas de aluguel. Conheço também. Quando a gente tem que ir aqui, acho que é pra cá. E aí, a pessoa traz o aluguel, ela começa, viu, eu precisava receber, eu vou falar que eu precisava receber porque eu preciso pagar. Não, você precisa receber porque você tem direito a receber, porque alugar a casa é sua, se for alugado, a pessoa tem que pagar, ponto. Sim. Não tem que a gente ficar pensando em justificar para cobrar o que é seu, que é de direito. Sim, então o quanto você não está disposto a receber é porque você não está disposto a cobrar, gente. Essa semana eu peguei meus devedores, né, saí cobrando a galera, sabe? Porque, tempo, espaço, dedicação, a pessoa fez um combinado comigo, não cumpriu, e aí a gente tem que se justificar para receber. Puta que pariu! Entendeu? Eu falei pra ele até, falei, daqui que eu cobro. O Neto falou, daqui que eu cobro. Eu falei, não, eu cobrei. De uns eu recebi, de outros não, mas assim, tá valendo, Mas né? tá valendo. Tá valendo, pelo menos eu cobrei. O que a gente não pode ter é esse lance de se justificar
para cobrar, se justificar de coisa que não é necessário justificativa. Porque daí a pessoa também vai justificar porque ela não pode te pagar. Eu acho que quando a gente justifica uma coisa que a gente tem direito, uma coisa que não precisa ser, a gente tá indo pro errado. Sim. O errado é a gente, porque a gente tá indo pro errado. E a pessoa me fez me sentir errada. Na justificativa que ela não podia me pagar, ela colocou a culpa em mim. Olha só como que ela não é vítima, né? Tipo, como que ela não é responsável. Eu não tenho dinheiro e você me fez. Não fiz nada, cara. Cada um tipo, se ela não quisesse, ela teria ido embora. Comprou porque quis. Entendeu? Pagou, quebrou, pagou. Então ela fala assim, não acho necessário justificar a minha posição. Eu reconheço e sou muito grata pelo trabalho que faço. Estou em um espaço muito generativo, onde não preciso me preocupar em criar clientes na minha clínica. Olha que interessante. Tipo assim, o negócio é um fluxo. A Rudrani tem várias coisas hoje, além do Axis, entendeu? Sim, mas tem que ter mesmo. A gente tem que ter várias coisas. Várias coisas, gente. Não define que é uma coisa. CLT também é a maior furada se você definir que é só aquilo. Porque uma hora a empresa te manda embora, aí você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Eu sempre fui CLT e sempre tive outra coisa. Tem que ter. Tem que ter. Eu nunca fui só CLT. De fato, a maioria me pergunta quando eles devem voltar para um novo atendimento e minha resposta para eles é perguntem ao seu próprio corpo. Eu sempre eu falo isso também. Tem que fazer pacote? Não tem que fazer pacote não. Eu odeio pacote, gente. Esse negócio da pessoa ficar me cobrando para depois o pacote. Prefiro que vai lá, pague a sessão, faz, depois volta se quiser. Se não voltar também tá tudo certo. Mas eu não gosto de pacote. O que é pacote? Pacote é uma parada que é pra embrulhar, não é? Nossa, eu fico uma coisa, a pessoa paga tudo, daí, nossa, um espaço muito interessante. Aí você sobe o seu preço, você não pode subir o preço do pacote, entendeu? Não dá. Não, sai fora. Existe liberdade e felicidade em não ser carente ou competitivo em relação a um horário totalmente agendado. Nas raras ocasiões em que eu tenho um dia de folga inesperado, concentro minha atenção em outras tarefas, ou talvez seja o dia em que posso fazer alguns mimos. Então, se a pessoa tem aquele compromisso, né? Fica pesado. Eu absolutamente amo o ponto de vista de Gary em relação à concorrência. Ele diz que cada um de nós é mais único do que sabemos. Somos um diamante de esperança da consciência, mas nos definimos como um diamante sem esperança de nossas realidades pessoais. A verdade é que cada um de nós é único em nossa espécie. Somos todos únicos, cada um de nós é diferente. Em outras palavras, o que faço é diferente do que qualquer outra pessoa pode fazer ou fará. Você concorda com isso? Claro, né? Total. Não existe outro neto que faça o vídeo do jeito que você faz, meu amor. Não existe. Não existe outra Elo que faz as classes do jeito que ela faz. E, tipo, tá tudo bem se a pessoa, né, escolhe outro facilitador. Esse negócio a gente também é muito induzido a fazer igual ao outro. Um outro assunto que eu trago até na sala de aula, às vezes eu tenho que falar para o aluno, viu, você vai se divorciar daquele ali. Como assim? Parar de olhar no computador dele aí do lado, porque faz o seu. Olha pro seu. Você não precisa fazer o do outro, você não precisa fazer Cria igual você. ao outro. Não é porque o outro tá fazendo a classe desse jeito, faz de outro jeito, faz diferente. Pois é. Gente, eu tô olhando toda hora aqui pra baixo, que eu tô olhando aqui no Waze, que eu não sei onde eu tô. Mas eu sei que eu tô chegando. Ó, já tá começando a ficar escuro, Neto. Quando eu trabalhava com produção de filmes, representando diretores de videoclipes, vários diretores de produtoras disputavam o mesmo videoclipe. Muitas vezes eu tinha 2 diretores competindo pelo mesmo projeto. O que sempre foi interessante é que um de meus diretores recebesse o vídeo em detrimento do outro. Inevitavelmente, o não escolhido tinha pontos de vista sobre a sinopse do videoclipe do outro. Julgamentos? Bem, nem sempre. Às vezes era simplesmente uma consciência acerca do motivo pelo qual o artista e a gravadora concordavam com o conceito de um detrimento do outro. A versão de um pode ter simplesmente se encaixado melhor naqueles 10 segundos. Não me interpretem mal. Meus diretores eram muito competitivos. Eles queriam receber o trabalho, receber mais atenção e mais dinheiro. Então, assim, aí ficava olhando, que é o que você falou, né? Ficava olhando pro bagulho do outro, né? Entendeu? Você fica olhando do outro e isso a gente tem muito.
Sim. Eu tenho muito cliente assim, que olha o do outro, fica olhando. Você olhar seu concorrente, eu acho que deve sim. Lógico, estudar seu concorrente. Mas agora você despender energia para se preocupar com o seu concorrente, você está fazendo ele ganhar dinheiro. Com certeza. Lembro do Dr. Den fazendo essa pergunta. Um ser infinito poderia competir com alguém? Para criar competição com uma realidade, primeiramente por necessidade, você teria que criar como um ser limitado e finito. Quando você é um ser infinito, que realmente é, você escolhe a sua vida. Quando finge ser um ser infinito, você solidifica a única opção que pensa nessa realidade. Porque você pensa que você não tem escolha, entendeu? Tipo assim, a Elô tá fazendo o clube do livro do carro, eu queria também fazer um clube do livro. E se eu fizesse o clube do livro na moto, no Jeep, sei lá, entendeu? Faz, sobrecria, entendeu? Mas eu não vou estar imitando ela. Não, você vai estar sobrecriando, me inspirei. Você tá fazendo o seu. É nesse espaço da criatividade, mas não é a cópia. Porque a cópia é chato, né, Neto? A cópia é. A cópia é foda. A cópia. O xerox é. Entendeu? Tanto é que não dá certo, né? Original é original. Eu lembro que quando eu era meio riponga, né? Eu lembro que eu ia comprar colar, pulseirinha, tudo aqueles de cobre lá, né, Neto? Na minha época de hippie. E aí os hippies, assim, sempre brigavam com o outro, que um tava xerocando o colar do outro. Eles brigavam, sabe? Porque ele é xerox aqui do meu colar, tá me imitando, não sei o quê. Rolava umas brigas feias, viu? E é muito louco, porque esse que fala que tá imitando, ele também se referenciou imitou de outro também, né? Entendeu? Ele também fez referência a alguém. A gente imitou quem? O Gugu Liberato, né? O Gugu não tinha o táxi. O Luciano Huck, no Gugu Liberato. É só um formato, gente. Então, se for falar, a gente não inventou a roda, não, né? Nem a pau. Entendeu? Talvez você passe a competir consigo mesma e não com os outros. E de qualquer maneira não é real. Então, você pode florescer e crescer ainda mais do que você pensou ser possível. Não parece uma maneira alegre de competir se você tivesse. E se você tivesse que fazer isso, né? Então vai competir com você mesmo, para você sobrecriar você cada vez mais, né? Exatamente. Um espaço diferente. Nem competir com você mesmo, na verdade. Que não dá para competir. Não dá, que é o que a Rodrigo falou. Não pode competir, a gente nem deve. Mas sobrecrie você mesmo. Sobrecrie você mesmo. Entendeu? Faça diferente, faz uma hora, faz de um jeito, daqui 10 segundos faz de outro jeito. Ela fala assim, sou muito grata pelo meu ex-marido. Ela tem um ranço desse marido, viu? Ele criou ótimos exemplos nesse livro para mim. Como pode melhorar? Ele adorava competir, principalmente comigo. Ele trabalhou para Country Music Television e era excelente no seu trabalho. Se estivéssemos competindo para criar o melhor comercial para atrair espectadores, suponho que ele teria me sobrecriado mais vezes do que qualquer um. Eu nunca tinha a oportunidade de descobrir isso, nem o desejei. Ele, por outro lado, queria competir comigo em todos os níveis. Nossa, é ruim quando tem um relacionamento que quer competir. Ele era o melhor cortando grama, fazendo jantar, lavando a roupa, estacionando o carro. Ele sempre me mantinha informada a respeito disso. Isso realmente era verdadeiro na minha realidade? Nossa, é foda, né? Você ter um relacionamento que a pessoa fica, eu sou o melhor mesmo, porque eu cozinho. Eu faço o melhor miojo. Mas tem o lance do relacionamento, a competição vem muito quando a mulher começou a ganhar mais que o homem. Imagina o tanto de competição que isso virou na vida das pessoas. Entendeu? De não aceitar, como assim uma mulher ganha mais que a minha mulher ganha mais que eu? A Elô várias vezes ganha mais que eu. Sim, eu sempre ganhei mais que o Neto, gente. Então, pra mim tá tudo certo. Mas o que se requer é pra você me sobrecriar, né? Exatamente. Eu escolho. Eu também. Fomos a todas as lojas de corrida de elite e compramos todos os equipamentos sofisticados que os corredores de verdade usariam. Percebi que ele monopolizou o uso do meu monitor cardíaco, insistindo que ele precisava mais do que eu. Bem, essa conscientização estava realmente adequada. Ele usava as minhas bandanas e, eventualmente, o pesado contador de quilometragem que eu havia comprado para mim como presente de Natal. Então, assim, o cara é um escroto, né? Eu falei para ela na conversa, sanguessuga. Ele queria tanto ser melhor do que eu era, do que eu em tudo, que ele até tinha que correr mais bonito. Ele leu meus livros e procurou dicas online. Isso fez dele um corredor melhor? Bem, ele tinha muitos pontos de vista sobre como deveríamos treinar.
como eu já praticava cinesiologia há vários anos, perguntava ao meu corpo o que funcionava para ele. E eu fazia isso para tudo, ou seja, o equipamento de corrida é mais generativo, o que comer, a quilometragem das corridas, a velocidade, blá 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 blá. Gary diz que às vezes é preciso fazer o que é mais fácil, mesmo que você não concorde. E para mim, o que era mais fácil foi deixá-lo conduzir nosso treinamento para a meia maratona. E após essa concessão, eu já havia corrido 3 vezes com um treino para maratona e venci quando precisei de um treino ainda mais longo de 21K. Então assim, tipo, ela deixou, então tá bom, você quer me ensinar a correr? Então deixa, vai, você quer medir lá a quilometragem? Então vai. Tem gente que tem que deixar, não é, né? Na fé aí. Você deixa nos seus trabalhos, não deixa? Eu deixo, vários. Que a pessoa quer, tipo, tá bom, tá a pessoa certo, quer provar que ela sabe mais que você de filmagem, que você trabalha 30 anos. Deixa, né? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tem gente. Então, mas vem um pouco aí também, fazendo um parênteses nisso, do livro A Dama. Sim, o companheiro, o parceiro, o que é, gente? A gente vai fazer esse livro, hein? O que é? Eu não competiria nessa situação com ela. Não competiria com ela. Não, eu ajudaria a Heloísa a vencer mais ainda, correr mais que eu. No caso da competição, não vou deixar ela correr mais que eu. Sim. Jamais exatamente. eu quero que ela corra mais que eu. Eu acho que, assim, aí entra um pouco depois, faremos o livro A Dama, né, meu amor? E aí a Rudane fala assim, né, que toda essa conscientização dela trouxe assim, ó, pensei comigo mesma, que independente de todas as corridas que corri, antes de nos conhecermos, ele sabia que eu era uma corredora mais eficiente e mais rápida do que ele. E se apenas me disse isso indiretamente, sem nem mesmo saber? A conscientização não é ótima? Né? Então, assim, ele sabia que ela era melhor que ele, mas mesmo assim ele queria competir com tudo com ela, né? Então, assim, gente, as pessoas só fazem competição com você quando você está em competição. A hora que você para de competir, elas vão parar também. Não entra na vibe, entendeu? Não entra nesse estado de competição. Não entra no estado de competição com você, se sobrecrie e não defina que o que você fez até hoje é o melhor. Não é. Você pode se sobrecriar. E competir, só dá para competir com alguém. Só dá para competir contra alguém. Exatamente. Quando um não quer, 2 não compete. Isso mesmo. Nossa! Só não querer. Neto. Se você não entra na competição, a pessoa não tem com quem competir. Exatamente. Então, ela vai ter que competir ela mesma. Fica chato, né? E aí fica ela chato sai pra fora. caramba. Simples assim. Então é isso, gente. Esse é o capítulo da não competição desse livro aqui, novamente, Escolhendo a Felicidade. E para você que está acompanhando o nosso conteúdo, provavelmente já está lançado aqui o encontro com Rudrani, que é a autora desse livro, que eu também vou deixar futuramente aqui para vocês, que eu não sei se vai acontecer antes ou depois. E se inscrevam no canal para incentivar esse canal a crescer. E se pra vocês gostou, conhecerem. dá um joinha. Um beijo, galera. Beijo!